Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar nosso curso de exercício aí focado aí no concurso da Receita Federal. Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar aí o grupo do intangível, né, e a parte de teste de recuperabilidade. Então o que é que acontece? Essas duas partes a gente deve ter algo aí em torno de 8 questões somente das AF, né? E a gente tem que inserir aí outras questões, já colocamos questões até de 2017, né? E aquela coisa, né? Essa parte em si de pronunciamentos, a gente não pode se limitar só às questões da banca, né? Porque o que é que acontece? O pronunciamento é muito grande, a banca às vezes explorou determinadas coisas aqui, mas tem um mundão aí para explorar e que já tem sido explorado por outras bancas. Então aí a gente colocou essas questões aí, algumas da FCC, algumas da FGV, tudo para a gente dar uma treinada nisso aí. Beleza, pessoal? Então, o que é que acontece? Os intangíveis, vamos colocar aqui, vamos aqui no quadro, né? A Lei 6.404, ela diz lá que os intangíveis são os bens incorpóreos, né? Destinado ao uso. Né? Para que esteja lá no intangível, a empresa tem que estar em uso, né? Então, muitas vezes pode ter até uma característica de intangível, mas se não estiver usando, não vai ficar no intangível. Por exemplo, se tiver uma patente fora de uso, não vai estar no intangível, certo? Aí vem o pronunciamento, o CPC 04, que trata lá do intangível, e define o intangível como é todo ativo não monetário, identificável, e sem substância física, Essa é a definição que nós temos lá no CPC 04. Todo ativo não monetário, o que é que vem a ser um ativo não monetário? Ativo monetário é o dinheiro e tudo aquilo que representa um valor a receber em dinheiro. Por exemplo, duplicata a receber, notas promissórias a receber, tudo isso são ativos monetários. Ativos não monetários não são esses. São, por exemplo, o imobilizado, que não representa um valor a receber em dinheiro, o estoque, o intangível. Então, intangível é um ativo não monetário. Identificável, né? Identificável. A grande coisa do intangível é justamente essa identificabilidade. Porque o intangível é incorpóreo. E como é que eu vou identificar o intangível, né? E como é que eu vou identificar o intangível? Pessoal, essa identificabilidade, ela pode vir com a divisibilidade, né? Divisibilidade, ou seja, é aquela coisa de você poder separar aquele intangível e vender, arrendar, alugar separadamente dos outros ativos. Ou então, ela pode decorrer de direitos contratuais ou legais, legais. Aí, independente desse, né, direito poder ser transferido para terceiro. Essa coisa é muito importante, a identificabilidade. Porque quando é que vai existir? Quando é que você vai identificar o intangível, né? Então, aquela coisa, eu consigo separar, né, aquilo e vender isoladamente ou alugar, consigo. Então, ele preencheu o requisito da identificabilidade, né? E sem substância física, ou seja, ele é um bem o quê? Incorpóreo. Claro, como sendo ativo, a empresa ela tem que o quê? Ela tem que controlar, tem que ter o controle daquele ativo intangível. E o que é o controle, Silvio? O que é que você controlar? É a empresa ter aquele poder, né, de restringir o acesso daquilo ali a terceiros, certo? E que os benefícios dele fluam para a empresa. A gente diz que a empresa tem o controle do bem. Certo? Então, para que seja intangível, como um ativo intangível é um ativo, a empresa tem que ter o controle. Eu digo que controla quando ela tem o poder de restringir esse acesso desses bens a terceiros e quando os benefícios fluirão para a empresa. É provável que os benefícios fluirão para a empresa, né? Normalmente, né, esse controle ele decorre de direitos legais, mas não exclusivamente. A gente pode ter o controle de outras formas. Certo? Então, ativo não monetário, identificável, sem substância física, a empresa precisa controlar para que seja intangível. Então, beleza. Aí a gente viu aí a definição do CPC 04 sobre intangível. E para que você reconheça um ativo intangível,
para que você reconheça um ativo intangível, ele tem que atender essa definição, certo? Essa definição que nós estamos vendo, e além disso atender aos critérios de reconhecimento. Ou seja, ser provável que os benefícios fluirão para a empresa, né, e o custo daquele intangível pudesse ser mensurado com segurança. Certo? Se o custo dele pudesse ser mensurado com segurança. Então, essa identificabilidade é muito importante, justamente, pessoal, para você diferenciar aquela coisa do goodwill gerado internamente. Certo? Olha só, o goodwill, quando ele é gerado internamente, o que é que vem a ser o goodwill? É um valor, né? É uma sinergia, esse goodwill ele vai surgir em uma combinação de negócios, quando a empresa adquire o controle de outra empresa, certo? Então é o valor pago a maior, né? O valor pago, a diferença positiva entre o valor pago e o valor justo, né? O valor justo dos ativos líquidos da empresa. Aí você está pagando um goodwill porque não tem motivo nenhum, é por causa de uma sinergia, é porque a empresa tem uma expectativa de rentabilidade futura. Isso é o goodwill. Mas esse goodwill, ele não pode ser reconhecido quando ele é gerado internamente. Por que eu não posso reconhecer esse goodwill gerado internamente? Por causa justamente da identificabilidade, certo? Identificabilidade, eu não posso separar aquilo e vender, né, independente dos outros ativos, né? Então aí, por exemplo, a gente tem uma marca, né? Se você tem uma marca gerada ali internamente, né, ela não vai ser reconhecida, né? Ela não vai ser reconhecida porque você não pode vender aquilo ali separada da empresa como um todo, né? Lista, nós temos lá também, né, uma lista de clientes, né? Aquilo você não vai reconhecer. Certo? Títulos e publicações, esse tipo de coisa, a gente não reconhece. Agora, isso aí, se você adquire de terceiros, isso é reconhecido. Certo? Beleza, então esses ativos intangíveis, eles podem surgir de algumas formas. Olha só, o ativo intangível, ele pode ser adquirido, né? Adquirido de terceiros, né? Ele pode ser gerado internamente, pode, né? Ele pode surgir em uma combinação de negócios. Ele também pode ser trocado por outros ativos e vindo aí através de subvenções governamentais. Né, ou trocado por outros ativos. São uma maneira que pode surgir, né, os ativos intangíveis. Ganha muita importância, né, esses três itens aí, quando ele vai ser adquirido de terceiros. Quando o ativo é adquirido de terceiros, vou comprar um ativo intangível, vou comprar uma patente, qual é o valor que eu vou levar para registrar aquilo? Qual é o valor do custo? Mesma coisa que a gente viu lá para o imobilizado, se for comprado a prazo a gente registra pelo valor à vista. E qual é o valor que eu vou levar, Silvio, desse custo, desse intangível? Vai ser o valor, né, o valor dele lá, mais, né, todos os gastos que a gente tiver para levar aquele intangível nas condições pretendidas pela administração. Então, se tiver benefícios a empregado, a gente viu, né, lá no imobilizado que benefícios a empregado também incorpora o custo do intangível. Honorários profissionais também incorpora. Mas lá tinha frete, lá tinha seguro, lá tinha gasto com instalação. Esse aqui não tem nada disso, porque ele é intangível. Então, nós vamos ter lá, coincidente com o imobilizado, os benefícios a empregados, honorários profissionais e os gastos com quê? Os gastos com testes. Certo? Para verificar aí se está tudo ok, pá. Esses gastos com testes incorporam. Aí você tem que ver o que é que não vai incorporar lá o custo do intangível, né? Aqueles gastos com publicidade, com propaganda, né? Gastos com treinamento, isso não incorpora ao custo do intangível. Aqueles gastos com treinamento, às vezes ele pode chamar de honorários profissionais, tomar cuidado, porque honorários profissionais das pessoas que orientaram aí, dos profissionais que orientaram a compra. Beleza, aí a gente já sabe, né, que ele vai ser dessa forma e ele gerado internamente, Silvio. Vai ser o valor que você teve com materiais, com mão de obra, tudo para gerar aquele ativo intangível, certo? Ele gerado internamente. Agora, esse gerado internamente, materiais, né? Se você tiver amortização lá de patentes, o que for, taxa de registro, tudo isso aí incorpora o custo dele gerado internamente.
Agora aqui a gente tem que tomar um cuidado. Olha só, uma coisa é o goodwill gerado internamente, esse não é reconhecido. Mas nós poderemos ter intangíveis gerados internamente. Poderemos? Poderemos. E aí a gente tem que separar, né, desse intangível gerado internamente, porque a gente pode ter uma fase de pesquisa, né, e uma fase de desenvolvimento do produto, né, do intangível lá. Os gastos que você tiver todos nessa fase de pesquisa, todos esses gastos na fase de pesquisa vão ser o quê? Vão ser despesa. Agora o gasto na fase de desenvolvimento, vai ter uma parte desse gasto na fase de desenvolvimento que vai ser despesa, né? Agora, a partir de determinado momento, quando atender os critérios os critérios de reconhecimento, aí esses gastos a gente vai colocar como ativo intangível, certo? Aí nós colocaremos já os gastos já registrando lá no ativo intangível, certo? Então, gasto na fase de pesquisa, sempre despesa. Na fase de desenvolvimento, pode ser despesa ou pode ser intangível. Quando é que vai ser intangível? Quando atender todos os critérios de reconhecimento, ter um mercado, aquele projeto ser viável, né, economicamente viável, você ter, né, os clientes para adquirir aquilo ali, tudo, preencheu todos os requisitos de reconhecimento, aí a gente, a partir dali, aqueles gastos, a gente vai tratar dali como intangível. Mas muitos dos gastos na fase de desenvolvimento, quando ainda não foi atendido o critério de reconhecimento, a gente vai tratar como despesa. Então, pesquisa, despesa. Desenvolvimento pode ser, né, despesa ou pode ser intangível. Depende se atendeu todos os critérios de reconhecimento. Muitas vezes você, né, fica meio na dúvida se aquele gasto é um gasto realmente de pesquisa ou de desenvolvimento. Se você não conseguir identificar, você trata como gasto de pesquisa, né, tratando como despesa lá no resultado. Beleza, esses ativos aí gerados internamente. Esses ativos também, intangíveis, ele pode surgir em uma combinação de negócios, né? Como assim, Silvio? Por exemplo, muitas vezes, né, você tem um ativo, um intangível lá na sua empresa, mas você não reconhece ele porque ele não atendeu os critérios de reconhecimento. Como assim, Silvio? Por exemplo, você tem um gasto com pesquisa, pesquisa próprio. Aquilo é o quê? Despesa. Aquilo é despesa. Mas se você consegue, né, vender aquela pesquisa, ou seja, lá numa combinação de negócio, uma empresa vai adquirir o controle daquilo ali, aquela gasto que você teve com pesquisa, aquilo tem um valor, né? Tem um valor. Então, se você conseguir mensurar aquilo ali com segurança, pessoal, mensurar o valor daquilo ali com segurança, e se alguém adquiriu aquilo ali, é porque é provável que vai gerar benefícios. É provável, não é? Se alguém adquiriu, é provável. Então, um gasto com pesquisa, ele não é reconhecido na empresa que está tendo os gastos. Mas se houver uma combinação de negócio, ou então ele vender essa pesquisa, isso vai ser reconhecido na empresa adquirente. Certo? Então, muitas vezes, o que é que acontece? A empresa faz uma combinação de negócio, adquire o controle da outra. E ali tinha intangíveis que não estavam reconhecidos naquela empresa porque não atendiam os critérios de reconhecimento. Certo? Mas agora a gente vai reconhecer. Aí, então, esses ativos intangíveis surgem aí em uma combinação de negócio. Certo? Eles vão surgir em uma combinação de negócio. Agora, se ligue. Estou falando ali dos ativos intangíveis. Mas nessa combinação de negócio, pode surgir também o quê? O goodwill, quando você paga um valor maior de que os ativos líquidos identificáveis, certo? E nessa combinação de negócio tem que ser separado o que é ativo intangível, tratado por esse pronunciamento 04 do goodwill, certo? Do goodwill. Ô Silvio, eu não entendo assim. O goodwill, na realidade, Silvio, ele é um ativo intangível, não é? Ele não é um intangível? É um intangível, viu, pessoal? O goodwill é um intangível. Mas existe um pronunciamento próprio para o goodwill. Ele não é tratado pelo CPC 04. Então, quando a gente fala ativo intangível, ele não atende os critérios ali do ativo intangível do CPC 04. Mas claro que o goodwill é uma coisa que não existe, né? E você, como você reconhece, aquilo é um intangível, certo? Mas ele não atende, ele não vai estar lá no intangível, no balanço individual. Por quê? Porque não atende os critérios lá do intangível, certo? Então, beleza. Então ela pode surgir também de uma combinação de negócios, pode, né? Pode vir também através, pessoal, de uma subvenção governamental, né? Essas concessões aí de rádio, televisão, direito de aterrissagem, né? Pode surgir também de uma, né, através de uma subvenção governamental.
Beleza, e pode vir trocado por outros ativos aí, os ativos intangíveis. Então ele pode surgir dessas todas maneiras. Beleza. Então muito importante você saber qual é o custo que você vai levar para esse ativo intangível. Eu acho que foi uma das coisas mais concursáveis aí que tivemos, né? Você saber qual é o valor que você vai colocar lá no seu balanço lá correspondente ao ativo intangível. Perfeito, já sei, Silvio, já sei. Coloquei lá meu ativo intangível. Já sei qual foi o valor que eu mensurei, somei tudo direitinho, o ativo intangível está lá. E agora esse ativo intangível, o que é que eu vou fazer com esse ativo intangível? Pessoal, os ativos intangíveis, normalmente, eles sofrem amortização, certo? Ou seja, ele vai diminuindo o valor dele com o passar do tempo, né? Você vai usando lá. Uma patente. Você patente uma patente de invenção, você comprou uma patente de invenção que ela falta 10 anos para cair em domínio público. Então você vai amortizar essa patente de invenção por 10 anos, certo? Mas né, isso vai depender muito da vida útil do bem. Se o bem tiver vida útil, vida útil definida, ele vai sofrer amortização, certo? Amortização. E essa amortização vai ser de qual jeito, pessoal? Se você, né, tiver uma fórmula de calcular, né, que represente mesmo o padrão de consumo, você utiliza aquilo ali. Mas se não tiver, é normal que você utilize o quê? O método da linha reta para você fazer essa amortização. Se tiver vida útil definida, ele vai sofrer amortização. Se tiver vida útil indefinida, pessoal, indefinida não é infinito não, não é infinita não. Indefinida é que você não conseguiu definir a vida útil. Então, se tiver vida útil indefinida, ele não sofrerá amortização. Não sofre amortização. Beleza, então depende aí vida útil definida ou vida útil indefinida. Definida sofre amortização, indefinida não sofre amortização. Beleza. Agora, quando ele vai sofrer amortização, pessoal? Por exemplo, eu tenho lá um direito de concessão, né? O valor do ativo intangível é 100 mil. 100 mil. Aí, o prazo lá da concessão é de 5 anos. 5 anos. Mas é renovável a cada 5 anos por, sei lá, um valor irrisório. E já é praticamente certo que a empresa vai renovar aquilo ali por 4 períodos. Então você, na realidade, não vai amortizar esses 100 mil naquele prazo de 5 anos. Se for praticamente certo, o valor é pequeno de renovação, já é certo que a empresa vai renovar, né? Então é 5 anos de um período de até 20 anos. Aí você vai amortizar, na realidade, no total dos 20 anos, certo? Então, aí nós temos eles com vida útil definida e indefinida. Lembrando aí, teve vida útil definida, vai sofrer amortização. Não teve vida útil definida, ou seja, vida útil indefinida, não sofre amortização. Tendo ele vida útil definida ou vida útil indefinida, os ativos intangíveis vão estar sujeitos aí ao teste de recuperabilidade. Teste de recuperabilidade. O que é o teste de recuperabilidade? Para ver se aquele valor, um ativo, ele fica com um valor que é provável que ele vai gerar benefícios. Então, se ele tiver com um valor maior, que seja provável que ele gere benefício, a gente vai ter que reduzir ele ao valor que a gente consiga recuperar com aquele ativo intangível, certo? Beleza, né? Então, eles estarão aí sujeitos aí a esse teste periodicamente, ao teste de recuperabilidade. Quando eles tiverem indício de desvalorização, né, a gente vai submeter eles ao teste de recuperabilidade. Só quando tiver indício de desvalorização, Silvio, a regra é essa. Somente quando ele tiver indício de desvalorização, né? Agora, existem alguns ativos intangíveis, né, algumas situações que você vai submeter a esse teste aí, mesmo não tendo indício de desvalorização, você tem que submeter anualmente. São aqueles ativos intangíveis ainda não disponíveis para uso, aqueles ativos intangíveis com vida útil indefinida, certo? E o goodwill. O goodwill a gente vai estar submetendo ele periodicamente aí também a esse teste de recuperabilidade, né? Anualmente, pelo menos aí anualmente ao teste de recuperabilidade. Perfeito, né? Então, a gente já vai aí começar a resolver questões e aí nas próprias questões a gente vai, né, comentando aí o que a gente, né, precisar mais saber aí em relação aos detalhes aí do ativo intangível. Vamos lá, né? Final, o curso é um curso de questões, né? Então a gente tem
que resolver bastante questões aí. Então temos aí, assinale a opção que indica um custo que não é atribuível na mensuração do imobilizado. Né? Essa questão veio como um imobilizado ainda da aula, né, anterior e, né, um custo que não é atribuível aí na mensuração do ativo imobiliário. Nós vimos que honorários profissionais são, né, custos com pessoal diretamente na construção, sim, custo de frete e manuseio, custo de preparação do local de instalação, e temos aí os custos administrativos. Esses custos administrativos, eles não vão incorporar o custo nem do imobilizado e nem do intangível. Avalie as seguintes proposições, né? Ficou faltando aqui as proposições, os números aí, né? 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Ativos intangíveis com vida útil indefinida, estão sujeitos aos testes de recuperabilidade. ANAC aí, ó, né? ANAC. Nós tivemos aí das provas aí de 2016 aí da ESAF, né? Nós estamos em 2017, em período do carnaval aí de 2017, né? Então, ativos intangíveis com vida útil indefinida estão sujeitos ao teste de recuperabilidade. Falso. Se ele tem vida útil, né? Ele está falando ao teste de recuperabilidade. Ao teste de recuperabilidade, sim. Tenha ele vida útil definida ou não. Agora, se ele tiver vida útil indefinida, ele não está sujeito ao quê? À amortização, né? Ele não vai sofrer amortização. Mas se ele tiver vida útil indefinida, está sujeito ao teste de recuperabilidade? Sim. E esse é um dos casos que vai estar sujeito, pelo menos o quê? Anualmente ele vai estar sujeito. Ativos intangíveis com vida útil definida estão sujeitos ao teste de recuperabilidade. Verdadeiro. Né? Tenha ele vida útil indefinida ou definida. O que vai mudar é o que? Amortização. Que ele só vai amortizar se ele tiver vida útil o quê? Definida. O goodwill, ágil derivado da expectativa de rentabilidade futura gerado internamente, não deve ser reconhecido como um ativo. Isso é o quê? Isso é verdadeiro. Né? O goodwill, a gente só reconhece se ele surgir numa combinação de negócio. A gente não reconhece esse goodwill gerado internamente. Então, se você pegar lá a marca de determinada empresa, só vai estar com um valor pequeno lá, muitas marcas de um valor de registro só, né? Porque a gente não reconhece aquela expectativa de rentabilidade ali que foi gerada internamente. Todas as proposições estão corretas. Letra D de dado. Beleza? 143, a respeito do reconhecimento e contabilização dos ativos intangíveis, é correto afirmar. Ativos intangíveis, eles podem ser produzidos internamente pela entidade. Eles podem ser gerados internamente, pessoal, os ativos intangíveis? Pode! E ele quer justamente isso, é correto afirmar. Ativos intangíveis podem ser produzidos internamente pela entidade. Isso é verdadeiro. A mensuração do custo não é fator primordial no seu reconhecimento. Falso. Para que você reconheça, tem que ser provado que os benefícios fluirão para a empresa e o custo dele conseguir ser mensurado com o quê? Com segurança. Falso. Os ativos intangíveis podem ser inseparáveis da entidade que o possui, né? Ou seja, uma das características dele é o quê, pessoal? É a divisibilidade. Ele está dizendo inseparáveis. Inseparáveis são indivisíveis. Falso. A especialização do corpo técnico pode ser reconhecido como um ativo intangível. Falso. Você é esse corpo técnico, você não tem controle sobre ele. Então não atende lá aos critérios do ativo intangível. Né? Falso. Ativo intangível não pode estar contido em elemento que contenha substância física. Falso. Por que falso, Silvio? De repente, né, você tem, olha só, uma máquina e a máquina só trabalha com determinado software. Olha só a coisa do software. Se você tiver uma questão que tenha software somente, você vai colocar o quê? Intangível, certo? Agora, muitas máquinas, pessoal, né, elas trabalham com software, somente aquele software. Então, aquele software, ele não é né, não é um aplicativo comum, ele é um sistema operacional. A máquina só funciona com ele. Então ele vai ser parte integrante da máquina. Então aquele software ele vai ser tratado como imobilizado lá, que ele integra a máquina. Certo? Então ativos intangíveis não pode estar contido em elementos que contenham substância física. Falso. Podem sim. Né? Falso aí. Então a alternativa correta aí do 143 vai ser letra A. 144. A companhia Mercúrio inicia em janeiro de 2009, uma
pesquisa para desenvolvimento de um projeto de captação de energia solar. Quando concluído, será patenteado pela empresa. Até junho de 2009, a empresa já havia efetuado diversos gastos com pesquisa, no valor de 200 mil. Esses gastos com pesquisa no valor de 200 mil, isso vai ser o que para a empresa? Despesa, Silvio. Após essa data, com o avanço do processo de pesquisa, foi possível definir um critério confiável de controle, acumulação, identificação e registro do ativo intangível. No final de 2009, os gastos da empresa com pesquisa totalizaram 280 mil. E o valor recuperável do ativo intangível incorporado foi de 100 mil. Com base nessas informações, o registro contábil desse evento é... Então, no final de 2009, ele me disse que foi, ele tinha gasto com pesquisa 200 mil. Após essa data, com o avanço do processo, foi definido um critério confiável. Ele quis me dizer que a partir dali, após essa data, foi definido um critério confiável de controle, que atendeu todos os requisitos, que atendeu ao critério de reconhecimento. No final de 2009, os gastos da empresa com pesquisa totalizaram 280 mil. Não era para utilizar gastos com pesquisa aqui. Eram os gastos com aquele ativo intangível. Porque se for falasse aqui gasto com pesquisa totalizado 280 mil, o que significa? Gasto com pesquisa é despesa. Ele quis dizer que tinha 200 mil, 200 mil aqui, certo? E que, os gastos até aqui foram gastos com pesquisa e durante o ano todo gastaram 280 mil. Só que até aqui foi 200 mil e aqui atendeu os critérios de reconhecimento. Então o restante foi quanto? Foi 80 mil. 80 mil vai ser o quê, pessoal? Vai ser intangível, que ali atendeu os critérios de reconhecimento. Mas não era para ele ter chamado gasto com pesquisa. Se chamou gasto com pesquisa, essa zorra é para ter 280 mil tudo de despesa, Silvio, claro. Então você vai reconhecer o seu ativo por 80 mil. Ele vai ficar registrado por 80 mil. E o valor recuperável do ativo intangível incorporado foi de 100 mil. Foi de 100 mil, foi. Então, se eu estou lá com um valor registrado dele de 80 mil e o valor dele é de 100 mil, significa que o valor vai ser o quê, pessoal? Vai ser um valor recuperável. Vai ser um valor recuperável. Eu não vou ter que ajustar ele ao valor recuperável. Está registrado por 80 e o valor dele é 100. Significa que é um valor que eu consigo recuperar. Certo? Beleza, Então, nós vamos ter aqui, como é que a gente vai fazer esse lançamento aí? A gente vai acreditar lá a disponibilidade, que é o que vai disponibilidade. Disponibilidade foi quanto? Foi de 280 mil, acredita aqui. Debita, uma parte vai ser o quê? Uma parte vai ser despesa. Até junho, tudo foi despesa. Despesa de quanto? Despesa de 200 mil. E somente a partir de junho é que a gente atendeu os critérios de reconhecimento e nós vamos registrar lá no intangível. E nós vamos registrar no intangível quanto? 80 mil. Então esse é o lançamento correto aí, Nós não vamos reconhecer tudo no intangível, uma parte vai ser despesa, nem tudo no intangível e nem tudo na despesa. A gente vai reconhecer intangível de 80 mil, despesa de 280, portanto, o crédito aí da disponibilidade 280, Despesa de 200, disponibilidade 280 conforme o lançamento aí. Portanto, a alternativa correta é a letra C, deixa eu ver o outro que foi que ele botou. Aqui ele inverteu, Portanto, era o contrário, aqui ele botou despesa de 80, não, despesa de 100 mil, E o teste de recuperabilidade não vai ter perda, porque ele vai estar registrado por que valor, pessoal? Por 100 mil. Agora, conforme eu falei para vocês, isso aqui era para dizer, os gastos totais de 2009 foram de 280 mil. Ficava mais bonito, mas mesmo assim você não iria errar a questão. Beleza? A gente dá uma paradinha e volta já já.